Bom dia, saúdo a todos que nos acompanham nesta mesa redonda, intitulada Pesquisa e Comunidade, na 43ª Semana Científica, promovida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para compor a mesa, convido Suzana Miyahira, médica anestesiologista, com área de atuação em dor e especialista em cuidados paliativos, membro titular da CONEP, coordenadora do CEP, do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florense, de São José dos Campos, São Paulo. Querido Oscar Panis, conselheiro municipal de saúde em Porto Alegre, pelo segmento dos usuários, membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, membro CONEP. Jonas Salti, médico neurologista e geneticista, professor adjunto no Departamento de Medicina Interna da URGS e atua nos serviços de genética médica e neurologia do HCPA. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina, Ciências Médicas na URGS. Professor do Núcleo Interdisciplinar de Pós-Graduação da URGS. Sou Gabriela Marodin, faço parte da DIP, sou vice-coordenadora do CEP, do HCPA e também membro da CONEP, e estarei coordenando esta atividade. Cada palestrante terá 20 minutos disponíveis para a fala e após, então, nós abriremos para reflexões e perguntas via chat. Iniciamos com Suzana, fala intitulada Direitos e Deveres dos Participantes de Pesquisa. Muito obrigada, Suzana, por favor. Muito obrigada, Gabi, querida Gabi. Muito honrada e feliz por poder participar desse evento. Eu acho que tem que se destacar, né, 43ª Semana Científica, né, que coisa maravilhosa. Eu vou colocar uma apresentação para ter alguma coisa ali, para nós podermos fazer nossas reflexões. E também saúdo os colegas aqui da mesa, queridos Capanis e Jonas. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se eu não estiver fazendo da maneira correta, vocês, por favor, me deem um alô. Conseguem visualizar a tela? Muito obrigada. Bem, então, vamos falar um pouquinho principalmente sobre os direitos dos participantes da pesquisa. Bom, o sistema CEP-CONEP, a função dele, a existência dele, é principalmente tem como objetivo proteger esse participante de pesquisa e assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com os princípios éticos. Aqui eu vou repetir uma fala da nossa coordenadora, Laís Bonilha, que ela diz que uma pesquisa que não é ética, ela não tem o valor, né? A pesquisa que não é baseada nos princípios éticos, ela não tem um valor científico. E dentro dessa consideração, então, falando um pouquinho do sistema CEP-CONEP, né, o sistema CEP-CONEP ele é composto por comitês de ética em pesquisa, instância local e regional. Temos quase 900 CEPs distribuídos em todo o território nacional. E temos a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, que é a instância nacional que faz análise de protocolos de área temática especial e visando sempre proteger os direitos dos participantes de pesquisa, procurando evitar os danos que sejam possíveis de serem evitados. E falando um pouquinho, né, nos princípios, desculpa, ainda vou falar um pouquinho aqui da parte um pouquinho histórica, né, lembrando que a CONEP, ela está ligada ao Conselho Nacional de Saúde e ela foi criada em 1996 pelo saudoso ministro Adib Jafemy, né, pela resolução 196 de 96.
Lembrando, né, pessoal, que a CONEP é uma comissão independente de influências corporativas e institucionais, é de composição multi e transdisciplinar, e ela conta com representantes da comunidade científica, conselheiros dos segmentos de trabalhadores e de usuários. Aqui eu já começo fazendo uma menção sobre o PL 7082, que uma das discussões que estão pegando bastante é essa questão da manutenção da CONEP ser independente, né? Uma das coisas que o PL 7082 está propondo é que essa comissão seja vinculada ao Ministério da Saúde e que perca essa característica de estar sob a égide, sob o controle social, né? Então, perder essa ligação com o Conselho Nacional de Saúde. Uma das missões da CONEP também além de fazer análise dos protocolos de área temática especial, é elaborar e atualizar as diretrizes e as normas para a proteção dos nossos participantes de pesquisa e coordenar toda essa rede de comitê de ética em pesquisa das instituições. A CONEP também atua na preservação desses aspectos éticos, da defesa da integridade e dignidade dos participantes de pesquisa, é uma instância colegiada e atualmente está em vigência a Resolução 466 de 2012 e as normas conexas. Tá? Com relação ao funcionamento e à gestão do CEP, como já disse, é de responsabilidade compartilhada pelo Conselho Nacional de Saúde da Ciência e da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos da CIT. E aqui, a norma aqui é a resolução do CNS 446 de 2011. Então, para o sistema CEP-CONEP, a ética em pesquisa, ela prevê e exige, né, que haja respeito e a dignidade. É preciso que se respeite a dignidade e a autonomia dos participantes de pesquisa. A pesquisa, para ser ética, ela precisa respeitar esses direitos dos participantes, precisa sempre haver ponderação entre os riscos e os benefícios da participação na pesquisa. A pesquisa, para ser ética, ela precisa evitar que os danos previsíveis aconteçam, ela precisa ser justa e equitativa, ela precisa ter relevância social, é preciso que haja um retorno, e ela não pode ser fútil. Esse quadro aqui, ele está baseado, esses 7 itens aqui estão baseados na 466. Falando um pouco dos direitos básicos dos participantes de pesquisa, são 18 itens aqui, e isso aqui é mandatório que sempre seja observado nas análises que nós fazemos desses protocolos de pesquisa. Então, esses direitos têm que estar garantidos. Que direitos são esses? O de receber informações do estudo de forma clara e acessível. Parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas eu estava, segunda-feira, anteontem, eu estava em Salvador, participando do 58º Congresso de Medicina Tropical, e eu participei de um workshop, 10º workshop da Rede TB. E nessa mesa, estava passando uma mesa redonda, e o tema também era ética em pesquisa pesquisa de tuberculose, e foi um espaço muito interessante, porque estavam presentes representantes de usuários e representantes participantes de pesquisa. E uma questão que foi falada foi exatamente essa, por parte dos representantes dos usuários e dos participantes de pesquisa, que nem sempre essas informações sobre o estudo para qual estavam sendo convidados a participarem, estava claro. Né? O fato da gente colocar, olha, precisa ser utilizado, não utilizar palavras técnicas, nem sempre essa linguagem vai estar acessível para esse participante de pesquisa.
Então, esse olhar sempre voltado para o participante de pesquisa. A gente procurar, na medida do possível, se colocar nesse espaço do participante de pesquisa. O participante de pesquisa, ele precisa ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas, né? Ele precisa ter tempo e espaço necessário para poder tomar uma decisão autônoma, para ele poder escolher se ele quer participar daquela pesquisa ou não. Ele precisa saber que ele pode recusar participar desse estudo e ele não vai ter ônus algum, ele não vai ser penalizado se ele se recusar a participar do estudo para qual ele está sendo convidado. Uma outra questão também que é importante lembrar é que o participante precisa ter claro que ele, ainda que ele consinta, que ele concorde em participar da pesquisa, ele pode retirar esse consentimento a qualquer momento. Lembrando que ele não precisa justificar, né? Ele não precisa justificar por que ele quer retirar o consentimento da participação na pesquisa. E falando em liberdade para retirada de consentimento, lembrar que quando houver a solicitação de retirada para o consentimento para o armazenamento, a utilização do material biológico do participante, isso precisa ser solicitado por escrito e assinado. Um ponto que é também crucial é a garantia da assistência integral, imediata e gratuita, pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da participação da pesquisa. Lembrar que esses danos eles podem ser previsíveis ou não, esses danos eles podem estar diretamente ou indiretamente ligados à pesquisa. Então, um exemplo que eu gosto de utilizar e que é corriqueiro, né, a gente usa bastante, participante de pesquisa, ele vai para o centro de pesquisa, vai coletar exames, coletar material para exames, ele vai para uma consulta, e aí ele tropeça na calçada e quebra o braço. Isso não tem a ver com a pesquisa, porque ele está, sei lá, estão testando, estão vendo um medicamento, um fármaco. Sim, isso é um dano indireto, né? Se ele não estivesse participando da pesquisa, ele não estaria naquele momento. Então, esse é um dano que precisa ser assistido, né? Ele precisa receber assistência integral por conta desse dano decorrente da participação na pesquisa. E não precisa lembrar que essa assistência integral, aqui eu dei um exemplo médico, mas ela não precisa ser só para questões médicas, né? Ela precisa ser integral no sentido de ter, caso necessário, o auxílio de outros profissionais, né? Fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro. Então, é uma assistência integral, não se restringe só aos cuidados médicos. O direito básico do participante de pesquisa também é ele saber que ele tem direito a requerer indenização em caso de danos decorrentes da pesquisa. Isso não fica muito dentro do escopo do sistema CEP-CONEP, mas é exigido que o participante tenha o conhecimento desse direito de requerer indenização. Com relação aos ressarcimentos de gastos, que também é um outro direito básico dos participantes de pesquisa, destacar que esse ressarcimento não se restringe apenas aos gastos com transporte e alimentação, né? Esses são exemplos de ressarcimento de gastos. Uma coisa também que tem que se destacar é que esse ressarcimento não se restringe só aos participantes. Os gastos também devem ser ressarcidos no caso quando houver necessidade de acompanhante. E aqui eu vou colocar no plural, né? Dos acompanhantes. Um exemplo que eu estou pensando aqui se o participante de pesquisa é um bebê, uma criança de 6 meses, e a mãe vai, obviamente, acompanhar essa criança. Muitas das vezes, ela precisa de mais uma pessoa. Então, são os acompanhantes, né? Então, ressarcimento dos gastos decorrentes da pesquisa para os participantes de pesquisa e os acompanhantes quando necessário.
Os participantes de pesquisa, pessoal, eles também têm direito a ter acesso aos resultados dos exames realizados no estudo, né? Isso aí tem que estar muito claro para esses participantes. E lembrar que eles eles têm direito de receber gratuitamente tudo que for necessário do estudo, né? Com relação aos métodos contraceptivos, quando houver necessidade de serem utilizados no estudo, é preciso lembrar que esse acesso deve ser gratuito, né, e fornecido pelos pesquisadores, pelos patrocinadores. O método contraceptivo escolhido é da pessoa, da participante de pesquisa, com o profissional de saúde do estudo ou com o seu médico de escolha. Uma outra questão que é sensível também, e essa é uma questão que o PL 7082 também quer fragilizar, é o acesso, o direito ao acesso pós-estudo, gratuito pelo tempo que for necessário, enquanto for benéfico para esse participante de pesquisa. Isso tem que estar garantido, tem que estar muito claro, né, nos casos em que o estudo tiver essa necessidade. Nos casos onde, às vezes, não há essa previsão de acesso pós-estudo, obviamente que isso não vai ser cobrado. Um exemplo aqui é tratamento de pneumonia, né? Vamos comparar fármacos, enfim, tratamentos diferentes. Então, aquilo ali é pontual, não cabe aqui o acesso pós-estudo. Mas nos casos onde se fizer necessário, isso tem que estar muito claro. O, a depender do estudo, né, o participante de pesquisa ele precisa ter garantido aconselhamento genético quando for necessário, e é preciso que também fique bastante claro que os dados utilizados, os dados coletados, serão confidenciais em respeito à privacidade desses participantes de pesquisa. Em relação a isso, a gente está em LGPD vigente, ainda não há muita coisa definida com relação à pesquisa, mas, no geral, tem seguido a LGPD. É preciso lembrar também que o participante de pesquisa ele tem que ter informações de contato com o pesquisador, de contato, horário de funcionamento, endereço do CEP e da CONEP, quando for necessário. Lembrar que, às vezes, o pesquisador, eu não quero dar o meu telefone, não quero dar o meu contato. Lembrar que o participante está se doando integralmente para participar daquela pesquisa. Minha opinião é que o mínimo que ele precisa, que ele pode ter, é o contato com o pesquisador dessa pesquisa. E também lembrar que o participante de pesquisa, ele tem o direito, ele vai receber uma via do TCLE assinada pelo pesquisador, não é cópia, tá, pessoal? Ele vai receber uma via original. A não ser quando hoje a gente fala também TCLE de forma, consentimento de forma remota, obtido de forma remota, virtual, então nesse caso cabe a cópia. Mas, via de regra, o participante de pesquisa vai receber uma via do TCLE. Aqui eu tenho uma colinha, eu gosto sempre de colocar esse endereço aqui, esse eletrônico que eu coloquei. Quando os senhores acessarem, vai aparecer essas abas, né, em especial esse ícone da CONEP, que é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, e todos esses outros links, eles vão dar acesso à plataforma Brasil, a todas as normas, as resoluções, as cartas circulares, os ofícios circulares. Então, é de muito fácil acesso, tá? Com esse endereço eletrônico. Uma outra publicação também que eu gosto sempre de fazer propaganda é a Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa. Se vocês digitarem isso na internet, vai ser facilmente acessível. Aqui tem esse QR Code, que também ele dá acesso à Cartilha dos Direitos dos Participantes de Pesquisa. E
ele tá muito acessível, né? A gente acha que está muito acessível, mas depois, é, na hora do debate, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre acessibilidade, né? O que é acessível do participante de pesquisa, mas para os pesquisadores também ele é bastante útil, para nós que fazemos análise dos protocolos de pesquisa também é bastante útil, tá? Então fica aqui a propaganda da nossa cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa. Bem, aqui eu vou encerrar a minha primeira participação aqui, fico à disposição e muito obrigada. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada pela tua exposição, pela tua apresentação. Depois até vou tecer alguns comentários que a gente possa conversar mais sobre esses direitos, sobre tudo que é uma grande preocupação, que são os direitos, né, no acesso pós-estudo. Passamos, então, na sequência, a palavra para o Scarpa Anis, que discorrerá sobre a representatividade dos representantes dos participantes de pesquisa nas decisões das mesmas. Por favor, Oscar. Pois bem, então eu volto a dar bom dia a todos. Professora Gabriela, agradeço pelo convite da instituição. Como conselheiro, eu já participei, acho, de umas 2 vezes dessa semana científica do Clínicas, o Clínicas, como instituição por si só, já é um poderoso centro de pesquisa, né, e de ensino. Então, eu fico muito satisfeito. A colega Suzana, da CONEP, o doutor Jonas, né? Então, é uma satisfação mesmo estar aqui. E eu vou falar um pouco, eu não vou ter apresentação, porque essa questão, a representatividade dos RPPs nas decisões de pesquisa, ela pode ter 2 sentidos, assim, ou outros tantos. Mas, basicamente, eu vou me ater um pouco na questão do RPP em si, no CEPS, né, da participação, e também dos participantes de pesquisa nas pesquisas, né, porque lá na CONEP, a gente tem um grande desafio, saber quem são esses participantes de pesquisa, né? A gente tem um número lá na CONEP, através da plataforma, são milhares de participantes registrados, né? Mas a gente sabe que eles estão em algum lugar do mundo sendo pesquisados, participando de pesquisa, mas a gente não conhece. Então, esse é um desafio que a gente quer conhecer na CONEP, sempre lembrando a questão dos pressupostos éticos aqui, a gente, né? Porque é uma questão, às vezes, tu está participando de uma pesquisa que é a última expectativa que tu tem para a tua sobrevivência, né? Então, não, é uma questão muito delicada, né? A gente teve, por exemplo, os eventos das vacinas, no ano passado, da Covid, né? Foram milhares de pessoas que participaram da vacina. Ó, uma excelente contribuição, né, de termos de cidadania. Então, tem esses 2 aspectos que eu vou tentar dar uma navegada. Porque essa pergunta ela é crucial e, sem dúvida, e por óbvio, importantíssima, né? No primeiro momento, eu quero lembrar que, para o sistema CEP-CONEP, essa figura do RPP advém da Resolução 647 de 2020, né? Ela não somente substitui o termo representante de usuários nos comitês de ética que temos pelo país, como também ela propicia oportunidades para que outras instituições com viés de participação social e cidadã possam vir a compor e representar os interesses dos participantes de pesquisa. Porque a gente continua tendo uma dificuldade exatamente de captar participantes de pesquisa. Então, essa resolução ela abriu o caminho para que outros conselhos, além do Conselho de Saúde, conselhos de educação, conselhos tutelares, conselhos de direitos humanos, que, na sua maior parte, são regulamentados por lei, né? Eles possam fazer com que sejam locais onde você possa ir lá convidar alguém, né, para participar nesta figura do representante participante de pesquisa. É uma coisa interessante, porque eu, por exemplo, eu entrei para a CONEP, lá para o meu CEP em 2013, como representante de usuários, né? Já fica difícil assim, representante de usuários, essas coisas da terminologia, elas nos... então, depois, para a CONEP também
entrei para a Conep como representante de usuários. Posteriormente, a gente mudou, através da resolução, essa figura para representante participante de pesquisa. Então, eu dou o meu exemplo sempre, porque a gente precisa melhorar isso, né? Ter mais participantes de pesquisa no CEPs e no sistema Conep, né? Eles, seus familiares, né? Porque a gente sabe que tem muitas instituições, e o Clínicas, ela tem vários exemplos de instituições de várias patologias, né? Que se formam associações, porque aquele indivíduo que participa de uma pesquisa ou que é acometido de alguma patologia, certamente o apoio familiar é importante. Então, é uma forma de a gente poder buscar representação de participantes de pesquisa para que eles se agreguem a esse sistema, né? Lá nos comitês de ética, né? Porque a gente nós participamos eu, a Suzana, participamos da unidade técnica CEP. Então, uma vez por mês, quando a gente se reúne, nós participamos de um grupo que acompanha os CEPs, né? São em torno de 850 e alguma coisa pelo país, e a gente, de uma certa maneira, acompanha, com todo o apoio da assessoria, principalmente da Conep, né? A formação de CEPs, a renovação de CEPs, né? O cancelamento de CEPs, né? E uma das coisas que a gente tem observado, uma das dificuldades, exatamente sempre está na figura do representante participante de pesquisa, que, de uma certa maneira, com o advento dessa resolução, tem nos facilitado, porque tem oportunizado, então, que os CEPs, né, e aqui é importante a figura do Conselho de Saúde, porque sempre que houver uma indicação de um CEP, né, este nome tem que passar pelo conhecimento do Conselho de Saúde, seja na sua instância municipal, seja na sua instância estadual, né? Então, e o Comitê de Ética, a CONEP, como a Suzana já falou, né? É uma instância do Conselho Nacional de Saúde, né? Com o devido respeito, é uma das comissões muito mais atuantes do Conselho Nacional de Saúde, das tantas que existem no Conselho Nacional de Saúde. Então, esse papel que o representante participante de pesquisa exerce é fundamental, né? E a gente tem observado essa dificuldade de captação de RPPs, né? E aqui em Porto Alegre, não tão seguido assim, mas muitas vezes o pessoal tem me solicitado, assim, outros CEPs, ajuda para a gente conseguir, né? Aí eu tenho mostrado esses outros caminhos, né? Essas outras associações, instituições, e tem dado certo, né? É interessante, essa semana, a assessoria me consultou sobre um RPP lá no estado do Norte, e aí estava sendo indicada uma pessoa indígena, né? De uma associação indígena, né? Uma coisa que a gente até há tempos atrás não pensava, mas agora, e ela tem todos o currículo dela foi suficiente para que a gente concordasse, né? Porque da indicação. Então, a gente tem essas oportunidades para poder buscar mais representantes participantes de pesquisa, né? E eu estou falando aqui exatamente no sentido de contribuir, tanto no CEPs, né? Para que depois a gente, num segundo momento, como já disse, é um desafio nosso da CONEP, a gente possa ir conhecer essas pessoas que participam de pesquisa. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Nós estamos pensando, certo? Porque é uma coisa bem delicada e a gente vai querer conhecer. Não é para ver lá se a pesquisa está dando certo ou não, mas para a gente poder conviver com essa figura que a gente sabe que participa de pesquisa, como eu estava conversando um pouco antes com a Suzana, os profissionais, a Gabriela, o doutor Jonas, a Suzana, vocês são profissionais, estão no dia a dia, possivelmente vocês, esses profissionais, esses participantes de pesquisa se cruzem todos os dias com vocês, né? Mas no contexto geral, né, como sistema, a gente não, no meu CEP aqui no Conselho, no
da Secretaria Municipal da Saúde, passam ali para nós vários protocolos, várias propostas de pesquisa, e, bom, passou, né? E a gente gostaria de saber, que é outro problema que a gente tem, que o resultado das pesquisas, né? Isso sempre a gente tem, ao menos no nosso comitê de ética, a gente sempre tem um item que cita assim, favor, quando terminar a pesquisa, comunica ao comitê de ética, né? Mas isso dificilmente acontece, né? Porque aí a gente pode ver, inclusive, o resultado da satisfação, por exemplo, dependendo da pesquisa, ela traz o resultado da satisfação dos usuários que participaram dessa pesquisa. No resultado da, da pesquisa, ele vai aparecer esse resultado de satisfação do usuário, se correspondeu à pesquisa, né? E, então, essa figura, volto a insistir, ainda é um desafio para nós, né? Tanto no aspecto de participação, né, de membro de CEPs, né, como saber como acontece a pesquisa, né? Eu lembro que a gente teve agora essa questão, por exemplo, a Suzana falou, né, a questão do TSLE, por exemplo. A gente teve em novembro, a gente visitou uma instituição aqui no Rio Grande do Sul, no interior, e nós chegamos no exato momento, a gente foi fazer uma visita, não foi uma inspeção, não foi né, foi fazer uma visita. E nós chegamos no exato momento em que a profissional estava aplicando o TCLE para o participante. Eu achei interessantíssimo, né? Porque ela estava lendo, a gente chegou, claro, a gente não adentrou no local, ela parou, né? A pessoa que nos conduziu, e ela, então, estava demonstrando ali, para nós depois, como é que ela estava aplicando e explicando o TCLE para o participante, né? Ou seja, como eu digo, esse é um sonho de consumo, porque, como a Suzana falou, às vezes os TCLEs assim, se tornam meio que enigmáticos para os participantes de pesquisa, né? E talvez, ansiedade, naquela necessidade de participar da pesquisa, talvez o próprio participante não esteja em condições, ou os familiares não estejam bem esclarecidos. Então, vejam que são desafios assim que permeiam essa relação, né, do participante de pesquisa no sistema, que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? Uma questão que eu quero relatar também, que é exatamente nessa questão dos comitês de ética, né? A gente observa, né, que a dificuldade para tu captar um participante de pesquisa, muitas vezes ela esbarra, né, como já falei antes, no desconhecimento dos caminhos, né? E a gente tem procurado esclarecer, né, dentro do nosso processo lá na UTCEP, né, que se torna uma experiência interessante, que sempre tem um caso para a gente tratar. E a gente tem procurado esclarecer, né, principalmente os comitês que fazem essa consulta, de que as dificuldades hoje são bem menores, né, como eu falei antes, para você poder captar um participante de pesquisa, né? E tem outro problema, né, que ainda a gente também não conseguiu resolver, que é o participante de pesquisa, o representante participante de pesquisa, e sua atuação no CEP, né? A minha experiência pessoal no meu CEP, eu já faço relato, eu já sou relator já desde o primeiro momento que eu entrei, né? Mas o que a gente tem observado, que tem alguns CEPs que têm algumas regras para os participantes de pesquisa, né? Que, por exemplo, participante de pesquisa só pode se envolver com o TCLE, né? Isso eu acho que não está correto, né? Ele só vai dar o ponto de vista dele no TCLE. Isso, para mim, não está correto. Tem outros participantes de pesquisa que não são estimulados a se envolver mais com o comitê de ética. A gente sabe que existe uma certa dificuldade porque essa coisa da diferença, né, dessa questão do status, né, que aqui não é num sentido negativo, mas às vezes tu está convivendo com um grupo de professores, de médicos, de profissionais,
né, aquilo ali não estimula aquele indivíduo a participar mais efetivamente. Então, é importante que os comitês de ética tenham essa percepção, os colegas dos comitês de ética tenham essa percepção de estimular essa pessoa, porque, claro, ele não vai entrar e no dia seguinte vai participar de fazer relato, né, de protocolo. Mas é um processo que tem que ser construído, né, e a gente tem visto que não tem constatado isso, né, mas tem percebido que é uma questão que não avança muito. A gente está no processo de reformulação agora, de atualização da plataforma, e outro dia eu pedi um dado, né, mas aí o pessoal da assessoria me disse, eu queria saber, nesses 800 e tantos CEPs que nós temos pelo país, quantos representantes de pesquisa a gente tem. Aí, não, neste momento, a tecnologia não permite ainda que a gente pesquise diretamente, porque ele está ali como membro do CEP, né? Membro relator, ele não está como membro RPP. Então, para te pesquisar pela plataforma, tu tem que fazer CEP por CEP, né? Ir lá buscar, né? E exatamente para a gente poder saber, nesse mundo, do sistema CEP-CONEP, por exemplo, como é que está a representatividade dos comitês de ética, nos comitês de ética dos RPPs, né? Se eles têm atuação, se eles participam, fazem relatos de protocolo, se eles têm tarefas, né, se eles estão envolvidos, porque tudo isso a gente tem que, como CONEP, né, o processo da CONEP ele é principalmente de orientação, né? Nós não estamos lá na CONEP, nem no CEPS, o nosso papel é sempre fazer o máximo do possível para que aquele projeto, aquele processo ele possa ser avaliado, né, da melhor maneira possível e no sentido de que ele seja aprovado, né? A própria CONEP, de nossa experiência, né, eventualmente tem processos lá das centenas e centenas que entram que a gente não aprova, né? No meu CEP aqui, eu estou desde 2013 e não lembro de que a gente não tenha aprovado o protocolo. E falo tudo isso também para, então, reafirmar essa questão de que o representante de participante de pesquisa, ele tem que ser estimulado, tem que ser instigado, né, para que a gente possa ter uma representação efetiva, né? E, para terminar, reafirmando, então, a questão que é a nossa meta, volto a reafirmar, a questão do representante de participante de pesquisa que participa da pesquisa. A gente está procurando ver como nós vamos chegar até eles, porque é importante que, volto a dizer, a gente conheça o que acontece na pesquisa, dentro dos pressupostos éticos, mas também saiba se aquela pesquisa está trazendo satisfação para aquele participante dessa pesquisa. Então, seria isso no primeiro momento, professora Gabriela, que eu tenho a contribuir, né? E fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigada, muito obrigada, Oscar, pelos conhecimentos compartilhados. E agora, então, passamos a Jonas Salt, abordando divulgação de pesquisa para a comunidade. Por favor, Jonas. Bom dia a todos e todas, obrigado pelo convite. Eu vou apresentar minha tela aqui na sequência, eu só tenho que habilitar o som aqui. Já vai aparecer para vocês. Tudo certo? Aparecendo, deixa eu só botar em modo de apresentação. Só um pouquinho. Sim, tudo certo, obrigada. Tudo certo, modo de apresentação também. Bom, então a parte que me cabe, né, vai ser falar sobre a divulgação de pesquisa para a comunidade. Diferente, né, das falas da Suzana, do Oscar, que assim, você tem uma experiência muito grande da parte regulatória, a minha perspectiva não é tanto da parte regulatória, até fiquei pensando em relação ao convite, né, como melhor eu poderia responder a essa questão, daí eu fiquei pensando justamente isso, diretrizes de como a gente deveria comunicar os nossos resultados de pesquisa para a população, se todos os projetos deveriam ter um tipo, né, de comunicação um pouquinho mais ampla,
Óbvio que o participante tem direito ao acesso ao resultado específico que ele participou, mas aqui seria muito mais a divulgação dos resultados como um todo. E eu preferi falar um pouco de experiências que eu tenho tido com relação à divulgação de pesquisa para a comunidade, de uma forma mais ampla, e com isso trazer algumas reflexões ao longo desse tempo, né, de ações de divulgação. Eu não me considero um divulgador, mas eu me considero talvez alguém que pensa sobre o assunto e que promove um pouco essa questão da divulgação no contexto da universidade. Então, vai ser meio que uma historinha que eu vou contar da minha relação com essa questão da divulgação e as reflexões que aconteceram comigo e com colegas que participaram dessas ações ao longo do tempo, e talvez, no final, isso vai fazer sentido dentro da proposta da mesa. Então, a minha relação com esse tema, ela começou a surgir mais ou menos em 2017, então, há uns 6 anos atrás, quando eu ajudei a organizar um simpósio na Academia Nacional de Medicina sobre reprodutibilidade de pesquisa e muito mais o ambiente da pesquisa no Brasil. E quem organizou esse evento foram jovens lideranças médicas, jovens pesquisadores, e a gente ficou muito pensando sobre o cenário, sobre os principais desafios para o futuro. E isso gerou uma faísca ali naquele momento para a gente pensar um pouquinho mais também no contexto do Estado, do Rio Grande do Sul. E logo na sequência, eu e mais outros colegas ali jovens pesquisadores naquele momento, a gente organizou um evento para recém-docentes ou pessoas que já tinham acabado o doutorado mas há pouco tempo, sobre como é que era esse ambiente de pesquisa no Rio Grande do Sul e quais eram os principais desafios que a gente tinha para o futuro. A gente elencou 4 eixos para debater nesse evento, que é esse encontro de jovens pesquisadores, Big Data, financiamento, questões de inovação, e um dos eixos foi justamente a divulgação científica. Nessa questão de debate, a gente fez toda uma sessão dedicada a essa parte de divulgação isso foi já em 2019, começou esse embrião assim, a gente tem que promover isso na universidade, a gente tem que se capacitar um pouquinho mais nas novas formas de comunicação. Os cientistas estão muito adaptados, à questão da comunicação científica em formato de artigo, que isso vai atingir um número pequeno de pessoas, talvez pensar outras formas de comunicação, e que, de fato, isso chegue à sociedade. Então, eu vou trazer 2 experiências nessa questão da universidade, em relação à divulgação para a comunidade. Uma delas que acaba sendo muito mais de capacitação para os pesquisadores em como se comunicar, e grande parte da demanda ela vem dessa necessidade da universidade mostrar para a sociedade o que ela produz, não só a questão direta da pesquisa, dizer, olha, o participante, que resultado se obteve a partir do estudo que ele participou, mas também um pouco dessas todas, desvalorização da ciência, achar que o investimento público ele não era necessariamente, trazia retorno para a sociedade, então uma série de confusões aí de informação que a divulgação talvez pudesse ajudar a ultrapassar os chamados muros da universidade, se é que eles são tão altos assim ou se isso é mais uma falácia. Bom, então a primeira iniciativa que eu vou falar é uma disciplina para pós-graduação. Foi criado um núcleo interdisciplinar de pós-graduação, que na verdade existem apenas 3 disciplinas desse núcleo, e que realmente vão ser professores de diferentes áreas que vão estar buscando um grupo diverso de alunos. E uma das disciplinas, justamente, ela é de divulgação científica, que seria do laboratório para a sociedade, técnicas de comunicação ou de divulgação científica. Essa disciplina tem professores da medicina, da física, da astrofísica, do jornalismo, da comunicação, que seria a biblioteconomia junto, e, recentemente, da psicologia. Existe uma demanda reprimida, ou pelo menos um desejo de aprender sobre isso por parte dos alunos. Por conta da pandemia, a primeira edição foi durante o princípio, meio da pandemia de 2020, e a gente teve, início, na verdade, de 2020, a gente teve 111 estudantes na disciplina, isso foi em formato online, somente formato online que permitiu que a gente fizesse dessa forma, juntou alunos de 32 programas de pós-graduação diferentes. A segunda edição, um pouquinho menos, então a demanda reprimida reduziu de 55 alunos, 24 programas, e nesse ano a gente repetiu a disciplina, novamente em formato online, 74 alunos de pós-graduação de 29 programas diferentes. Aqui é só a nuvem de palavras deles, o que eles imaginavam que ia acontecer na disciplina, que iam aprender sobre comunicação, que ia se falar sobre conhecimento. No início da pandemia, uma das grandes motivações era o combate às fake news, então isso parecia que estava despertando, todo mundo estava querendo de alguma forma contribuir nesse aspecto, mas também a questão de educação científica da comunidade, da população, e talvez isso tenha um efeito mais a longo prazo. Em 2023, o combate às fake news meio que reduziu, talvez as pessoas desistiram dessa forma, pensaram que a coisa tem que ser um pouquinho diferente. E essa nuvem de
de palavras dos cursos que a gente teve nesse ano, então endócrino, comunicação, epidemia, física, psicologia, então só para ter uma ideia dos diferentes cursos que participaram. Tem 2 produtos que os alunos fazem na disciplina, um deles é de press releases, estão tentando gerar textos que depois vão ser utilizados pela imprensa, eventualmente para uma veiculação mais ampla nos meios de comunicação, e o segundo produto seria no formato de vídeos. Então aqui tem só alguns exemplos, né, de vídeos de alunos tentando montar formas mais didáticas ou formas que eventualmente a linguagem, eu pensei uma comunicação para crianças, então eu vou tentar de alguma forma ter uma linguagem para criança que seja interessante, que seja divertido, né? Então aqui eles tentando se experienciar. Essa aqui eu não vou mostrar o vídeo, mas foi um vídeo fantástico, porque a menina era tão boa nisso que ela desenhou, assim, tudo isso aqui eram desenhos dela, ela conseguiu colocar os desenhos na animação e fazer um vídeo fantástico, né, em relação ao projeto dela. Então também podendo utilizar talentos aí dos nossos alunos que são melhores do que a gente nessa parte, né, de lidar com as novas tecnologias. Eu trouxe um vídeo como exemplo, por isso que eu queria ter o som para poder compartilhar. Esse vídeo ele não é relacionado à área da saúde, mas acho que ele toca muito a questão da, pelo menos não no primeiro momento, talvez em saúde global, sim, assim, né, ou saúde como saúde única, mas ele toca muito a questão da comunidade, assim, de como a pesquisa pode estar dentro da comunidade, né, e a pesquisa focada para problemas corriqueiros da comunidade. Então, isso, assim, uma linguagem bem direta, assim, em relação a essa interlocução universidade-comunidade. Então, eu vou rodar o vídeo, talvez eu não deixe ele rodar por inteiro, enfim, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, me chamo Luiz Gustavo e eu vim aqui apresentar o projeto de pesquisa ao qual estou vinculado do Departamento de Sociologia da URGS. O ponto de partida da pesquisa busca compreender a posição simbólica e material das vilas no contexto da cidade de Porto Alegre. Esse projeto faz parte de um conjunto de organizações comunitárias, possui uma forte inspiração extensionista e de metodologias conceituadas como pesquisação ou investigação militante. Como metodologia de coleta de dados, conversei com lideranças e moradores da comunidade, participei de reuniões e atividades no território, coletei informações de mídia local, além de dados oficiais relacionados aos impactos socioambientais, às mudanças climáticas e às condições de saneamento básico, tudo isso visando reconstituir esse contexto específico do território do Morro Santana. O Morro Santana se localiza na zona leste de Porto Alegre. Ele é cercado por importantes avenidas da cidade e se divide, para além dos limites oficiais, em vilas e também em conjuntos habitacionais privados, os condomínios. De acordo com os dados do último censo de 2010, 23% da população da região está morando nas vilas. Esses números ficam acima da média nacional e também da própria média da cidade de Porto Alegre. Ressalta-se que o Morro Santana se situa numa zona de expansão da fronteira imobiliária da cidade, onde o convívio entre grandes empreendimentos imobiliários e as comunidades desassistidas é conflituoso. Enquanto dentro dos condomínios privados a cidade opera na normalidade, com todos os direitos assegurados à população, é nas vilas em que os problemas socioambientais podem causar maiores riscos à população. Muitas pessoas vivem em condições de habitação precárias, como as encostas de morro, na beira de nascentes e também interior de pedreiras. São comuns a ocorrência de eventos extremos, como as queimadas e os alagamentos. Aqui, esse vídeo é bem interessante, mas pelo tempo eu não vou deixar ele ser concluído. A linguagem inicial, não sei se para você gerou uma estranheza, assim, a linguagem inicial ela é bem complexa, então não necessariamente ele é voltado para uma linguagem para a comunidade, mas talvez ele está trazendo um problema da comunidade para a universidade. E a quantidade de riquezas de dados e de tipo de informação que ele traz visualmente, né, em 3 minutos, ela é fantástica. Então, só mostrando um pouco dessa via de duas mãos. Às vezes a gente pensa em comunicar, pensando, né, a gente tem um representante né, dos participantes de pesquisa da sociedade, que acabou de falar, né, o Oscar. Às vezes a gente pensa uma coisa muito mais, né, unilateral, o pesquisador trazendo conhecimento, e às vezes a coisa é muito mais bidirecional do que somente unilateral. Então, quis trazer um pouquinho desse exemplo, porque me tocou bastante. A gente discute questões, até a música que ele escolheu, né? Ele pegou uma música que na quebrada faz sentido e tal, então daqui a pouco vai ter uma comunicação ainda melhor, né, com a comunidade. Então, o quanto a gente pode pensar várias questões que podem trazer uma aproximação. Ponto. O segundo projeto que eu vou trazer é um projeto mais direcionado à comunidade, que é chamado de Projeto Cientista na Escola. Então, esse projeto, ele iniciou a associação, ele foi planejado em 2019, antes da pandemia. Ele começa a funcionar na pandemia, e por ter começado na pandemia, ele acabou sendo virtual novamente. É uma parceria de uma escola de ensino fundamental da periferia da Zona Norte de Porto Alegre. Aqui está só a localização, eu não sei se a Suzana e o Oscar, né, conhecem bem aqui Porto Alegre,
mas ele é localizado na fronteira, na cidade aqui na periferia de Porto Alegre, junto com Alvorada, próximo ali do bairro Rubem Berta, então é uma escola periférica, em parceria com o programa de pós-graduação em Ciências Médicas, que atualmente eu sou coordenador, tentando justamente divulgar um pouquinho mais os nossos trabalhos para a comunidade de Porto Alegre, meio como um piloto nessa escola, talvez a gente pensar como é que a gente pode conversar um pouquinho mais com a comunidade. Em 2021, a gente teve a entrada também do PPG de Endocrinologia nesse projeto. A primeira, eu vou falar de forma bem resumida, mas a gente acabou fazendo lives, porque era o formato possível naquele momento, lá em 2020, e a primeira live foi um projeto de um professor. Naquele momento a gente não sabia que os anticorpos ali contra a Covid não funcionavam, né, como tratamento, então foi feito um ensaio clínico, né, e o título era Doação de Anticorpos como um novo tratamento para a Covid-19. Então estava tendo um ensaio clínico sendo realizado na instituição, e o professor Léo Secchini foi quem apresentou para a comunidade escolar a primeira live. Já nessa primeira, a gente começou a se dar conta que, para a gente, aquele tema ele era importante, para todo mundo era naquele momento, né, da pandemia, mas talvez as demandas da universidade, do que a gente queria contar, então, a Ciências Médicas quer contar algumas coisas para a universidade, não era exatamente o que a comunidade queria ouvir. A gente fez uma segunda live que foi relacionada à astrofísica, tá? Que ela era muito mais de onde viemos, né, como é que as galáxias se formam e tal, porque isso tem uma questão lúdica que para as crianças é bem interessante, eram alunos de ensino fundamental, e na sequência a gente fez uma enquete com a Pró-Reitoria de pós-graduação para ver que professores da universidade gostariam de divulgar seus trabalhos no contexto desse projeto, e depois a gente apresentou para a escola dos trabalhos que os professores queriam divulgar, quais que eles queriam ouvir. E daí as próximas lives, na verdade, foram lives dedicadas aos trabalhos escolhidos pela escola. Então isso foi divulgado também nas mídias institucionais, aqui tem na mídia, isso aqui é o site da URGS, né, divulgando a ação, as lives que estavam acontecendo. A gente fez 5 lives em 2020, uma delas aqui, por que a ciência leva tanto tempo para resolver um problema, a questão da astrofísica, ali, né, de qual é o nosso lugar no universo. Depois era um outro projeto sobre transtorno de déficit da natureza, depois um outro sobre educação antirracista e projetos nessa temática, e a primeira que eu já tinha mencionado para vocês. Em 2021, a gente seguiu essa demanda da comunidade em relação aos projetos, mas teve alguns que foram divulgados, como esse aqui, Água Potável Barata para Todos, foi divulgado no Jornal da Universidade, a gente meio que pensou a pessoa, porque é um assunto extremamente legal de ser abordado. Eu vou trazer aqui ações de divulgação da divulgação. Então, como é que a gente fez as divulgações das lives e das intervenções? Então, aqui é o próprio, quem vai apresentar a pessoa que vai contar... Cordiais saudações, eu sou Benin Chauk, estou aqui para fazer um convite todo especial para si, porque nesse dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, nós estaremos numa live falando de água potável barata para todos. Um relatório recente da Organização Mundial de Saúde mostrou que ainda no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas consomem água potável insegura. E como consequência disso, tem-se registrado mais de 800 mil mortes associadas à ingestão de água potável insegura, principalmente entre crianças. E foi para fazer face a esta situação que eu e os meus colegas investigadores desenvolvemos um sistema de desinfecção solar de água em fluxo contínuo. Este sistema, que utiliza apenas radiação solar para tratar água, ele permite fornecer água potável segura às pessoas, no entanto, barata. E aqui só uma divulgação da própria escola, porque assim, não adianta a gente divulgar e as pessoas não conhecem o BENI, não me conhecem. Então a própria escola tentando trazer os alunos, tentando trazer a comunidade escolar para participar, que é diretora da escola. Hildo Meneghetti. A escola Hildo Meneghetti é uma escola da Zona Norte de Porto Alegre, é uma das maiores escolas de ensino fundamental municipais da rede, e é a escola com maior número de alunos imigrantes, o que nos traz muita alegria aqui no ambiente escolar e muito orgulho para a nossa escola. Eu vim hoje convidar vocês para participar da primeira live do projeto Cientista na Escola, que é um projeto em parceria da nossa escola com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa primeira live a gente vai ter um aluno que é um aluno imigrante também, um aluno de intercâmbio, um aluno de Moçambique, Beni, que é um pesquisador, um cientista, que vai trazer um tema muito importante, que é o tema da água potável barata e acessível para todas as pessoas. E aqui a forma como ela se direciona, assim, acho mais para os alunos, para os pais dos alunos, a fala pausada e tal, né, nos ajudando nessa questão de como chegar essa informação aos alunos e à comunidade escolar.
Eu vou para a parte mais final, então, assim, além da gente ter feito isso, a gente fez todo um estudo em relação às métricas, né, qual foi o acesso médio ao vivo das lives, depois pós-live, se os professores utilizaram isso nas suas atividades ou não, porque a ideia, quem não participou naquele momento podia usar isso em sala de aula também, né, quais foram as fontes de acesso, lá, se era para WhatsApp, Facebook, então teve todo um pensamento em relação a isso. Teve uma publicação relacionada a esse projeto, os alunos da pós-graduação que participaram do projeto se empolgaram ali com a ação. Isso foi publicado numa revista vinculada a Harvard. É uma revista não muito boa assim, em relação a fator de impacto e tal, mas o simbolismo foi tremendo, assim, porque a gente falou, olha, o que está acontecendo numa escola da periferia de Porto Alegre está refletindo em Harvard e tal, então teve um apelo legal assim, do que aconteceu. E daí eles contaram um pouco da experiência nesse artigo, né, falaram das diferentes lives, dos acessos que aconteceram, falaram da própria questão do uso de uma ferramenta digital para as escolas, se isso era uma facilidade ou se era uma barreira. Os alunos acharam que, infrequentemente, ela era uma barreira. Já os professores, os alunos da pós-graduação que participaram, já os professores da escola botaram que frequentemente isso era uma barreira, né, que os alunos da periferia teriam alguma dificuldade, então talvez não fosse a melhor forma de abordar a comunidade escolar. Aqui eu trouxe só algumas das falas dos alunos, que isso apareceu no artigo. Tá em inglês, português, aqui eu peço desculpas, né, mas a gente tinha uma inexperiência grande com o uso de plataformas de streaming naquele momento. Apenas 30% dos alunos, é o que eu já falei, né, consideravam iniciativas à distância como uma barreira. Os professores, isso é bem diferente, eles acham que é muito mais frequente. E aqui daí só colocando falas dos alunos de pós-graduação, né, como é que foi a experiência para eles. A gente acredita que esse contato iniciou uma desconstrução da figura do cientista, né, e do processo científico, tradicionalmente considerado como, né, um detentor inacessível do conhecimento. A gente parou de ser um pesquisador por um momento e se tornou um espectador, como se fosse uma criança, né, que estava ali para descobrir novamente o método científico, né, de forma simples e didática, contextualizada e com um olhar mais deslumbrado ali do que estava acontecendo. Então, eles se sentiram também energizados ali com o processo que aconteceu. Com relação a, depois, as falas dos professores da escola, que foram moderadores das lives, né, então colocaram que a aproximação entre a universidade e instituições de ensino básico da rede pública traz benefícios aos dois lados, motivando nossos alunos e ampliando a probabilidade de mudanças sociais na comunidade. Essa realidade é fundamental para os pesquisadores também, né, trazendo conhecimento teórico próximo à prática e entregando resultados de pesquisa ao público para o qual são feitas. Essa troca é muito rica e nós conhecemos melhor os interesses dos alunos, também contribuindo para a nossa prática pedagógica. Outro professor que participou, outra professora que participou, esse projeto incorpora um dos princípios da universidade, a aproximação com a comunidade. A URGS não é mais um lugar inacessível, ao qual a periferia não tem acesso e com frequência nem sabe da sua existência, e se torna um lugar possível e desejável para aqueles que estão longe. Esse projeto informa e aprimora o pensamento crítico, que é urgente nessa época de fake news. Então, o contexto ali foi de 2020. E daí só dos professores, né, que apenas 14% achavam que o formato virtual não era um fator limitante. Então, 86% disseram que era moderadamente ou que era muito limitante para o acesso aos alunos naquele momento. E daí, uma fala, né, que exemplifica isso, né, que a falta de acesso por conta da desigualdade social e econômica aumentou nesse período de pandemia e gerou uma precariedade na disseminação da ciência para as comunidades, agravado pelas fake news. E também o acesso à informação, né, toda a dificuldade das escolas públicas de conseguirem manter seus conteúdos no formato virtual. Aqui só um outro trecho, né, que apareceu, que o ambiente da universidade, que geralmente a gente foca apenas em produções formais, né, científicas, de comunicação, artigos, porque é um ambiente extremamente competitivo e muitas vezes a gente acaba esquecendo o real propósito pelo qual a gente está ali, né, e para quem que a gente está ali. Então, fazer parte desse projeto meio que redespertou essa, né, lembrança do porquê que a gente faz ciência. E que, ao nos especializarmos, a gente começa a ter uma formação extremamente técnica e muito preciosista em alguns aspectos, e a gente se esquece de questões básicas, como mostrar aquilo que a gente produz, né, e também atender um pouquinho as pequenas demandas da população, não só olhar para a perspectiva do cientista, mas também essa perspectiva da comunidade. E assim, então, esse nosso processo, ele foi não só trazendo um pouco mais a universidade para a comunidade, mas trazendo a comunidade para a universidade e a comunidade para dentro das nossas cabeças. Então, a gente estava tentando, de alguma forma, né, mostrar o que a gente fazia, e no final a gente acabou mudando para tentar entender o que a comunidade gostaria de ouvir do que é feito na universidade. E em 2022, a nossa demanda da escola mudou completamente, porque em Porto Alegre foi implementado a iniciação científica como algo curricular para o ensino fundamental, algo muito legal,
mas que os professores não tinham formação alguma para implementar isso na prática. Então, o que a gente se dedicou a fazer naquele momento foi uma oficina. O Colégio de Aplicação tinha uma experiência em como fazer isso, eles já fazem há alguns anos, há muitos anos, na verdade, essa parte de iniciação científica nos diferentes níveis, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, a gente fez uma formação com os professores, né, nos diferentes momentos ali, tanto alunos das séries iniciais, dos anos iniciais, quanto dos anos finais do ensino fundamental. Teve uma parte de formação inicial e depois a gente teve grupinhos com os professores de acordo com os anos que eles estavam, né, séries iniciais ou mais séries finais, para tentar pensar alguma atividade prática de projeto para que eles pudessem seguir ao longo do ano com as turmas deles e, eventualmente, utilizando os materiais que a gente tinha gerado nas lives para poder auxiliar, né, os professores que estavam mais ou menos familiarizados. Tinha professores de português ali que estavam lidando com os projetos de iniciação científica e eles faziam isso muito bem. Tá? Então, o fato de ser português, para mim, era uma surpresa, mas na prática isso funcionou de alguma forma. E, por fim, né, a minha última fala é que às vezes a gente pensa, né, a divulgação científica inicialmente como modelo de déficit, que a comunidade conhece muito pouco, que a comunidade não conhece cientistas, não sabe onde é feito ciência e tal, e que a universidade vai lá e vai entregar esse conhecimento para as comunidades. A gente vê que isso é muito mais complexo, e quando a gente começa a fazer um projeto como esse último que eu mostrei para vocês, a gente vê que a troca ela é muito mais ampla, então ela é bidirecional, e depois a gente acaba se colocando no nosso quadradinho, a gente vê que o papel do cientista em, de fato, comunicar à sociedade, ele é muito menor do que a gente imagina. E acaba que vai ter... as pessoas têm um contato com a ciência muito amplo, mas que ele se dá muito mais por meios de divulgação tradicional, jornal, TV, mídias sociais, mas através de comunicadores. E no momento que a gente está fazendo um evento científico, como a Semana Científica, né, olha a quantidade de tecnologias que a gente está utilizando para poder fazer essa fala, né, que eu conversei com vocês. Às vezes a pessoa não sabe exatamente como é que foi lá a criação da internet, quem foi o pesquisador que gerou isso no primeiro momento, que conhecimento possibilitou isso, mas isso seriam as chamadas realidades mediadas. Então, apesar de eu não saber exatamente quem criou, houve um conhecimento científico e quem trouxe isso à tona depois não foi o pesquisador, né? Foi justamente depois lá os comunicadores e o próprio desenvolvimento da sociedade que se aprimorou daquele conhecimento. Então, eu acho que também a gente tem que entender, para não ficar uma angústia para todos os pesquisadores de todos os projetos terem que fazer uma divulgação perfeita para a comunidade, é entender que a gente tem que se aproximar disso, mas que existem vários atores que vão estar atuando nesse processo de divulgação e que os cientistas seriam, né, apenas mais um deles. E que a grande motivação, tem algumas pesquisas que indicam por que os pesquisadores divulgam ciência, né, e acaba sendo uma questão muito mais de ativismo científico. Então, é um pouco da fala inicial ali que eu comecei com vocês, que seria, esses projetos eles foram motivados por essa questão, olha, os alunos queriam combater fake news e tal, essa ideia da sociedade, ou de alguns setores da sociedade, o que a universidade produz não vale a pena, que isso não vai para a comunidade. Então, era muito mais uma ideia de gerar materiais que, de alguma forma, possam dizer, olha, a universidade, né, o que eu vou falar está desatualizado, né, mas não é balbúrdia que é feito na universidade, né, mas vocês vão lembrar dessas falas ali que aconteceram. Então, acho que é muito mais no sentido de gerar materiais que vão ajudar a que a gente tenha um investimento ainda maior em ciência, ainda maior em ciência nacional, que isso traga uma autonomia em relação a outros países, né, e que isso ajude no desenvolvimento social aí do Brasil. Então, o que eu tinha para contar era muito menos uma perspectiva regulatória, exatamente do que a gente deve ser obrigado ou não a dar disclosure de resultados, mas contar sobre experiências que foram transformando também a forma como eu via essa questão ao longo do tempo. Era isso que eu tinha para comentar com vocês. Fico à disposição aí para perguntas. Enfim, obrigado. Muito obrigada, Jonas. Parabéns pelo trabalho. Essas questões do retorno social e também dessa linguagem sempre apropriada, né, a cada contexto, essa preocupação, algumas vezes linguagem técnica, em outros casos, a linguagem coloquial e assim por diante. Bom, agradeço a observância ao tempo disponibilizado, né, por cada um de vocês nas falas, os conteúdos compartilhados, e eu vou fazer uma compilação dos questionamentos que estão chegando, vou repassar a vocês, mas antes disso, eu já vou fazer algumas provocações, né, que podem motivar as nossas reflexões e debates. Com relação à primeira fala sobre os direitos e acesso ao pós-estudo, nós temos uma grande preocupação, que eu acho que são por parte das equipes de pesquisa, das instituições,
e também do sistema CEP-CONEP, né? Que é o direito ao acesso ao pós-estudo. E que ocorre muitas vezes é que essa pessoa, esse paciente, esse participante da pesquisa está sendo beneficiado por este medicamento e em algumas áreas do conhecimento, como, por exemplo, endocrinologia, genética, entre outros, não basta a disponibilidade do medicamento, mas a questão ela é maior. Por exemplo, necessita de uma infusão, necessita de um local apropriado, não é simplesmente fornecer um medicamento e que vai tomar na sua residência. Então, o que acontece? Para garantir, né, e que continue com seus benefícios e com esse acesso da mesma forma, como é que nós podemos comentar o que tem acontecido hoje no Brasil, que o sistema CEP-CONEP entende e o que a gente pode aprimorar nessas questões, seja por meio de resoluções, portarias, ofícios circulares, ou pelos próprios comprometimentos que se fazem entre todos esses atores. Mas seria com relação, por exemplo, não só o medicamento, mas nós precisamos de uma infusão. Então, vai ter a infusão na sua totalidade, vai ter que ter um ambiente, vai ter que ser administrado por uma equipe de enfermagem. E quem onerar? Não queremos onerar o SUS é para assistência, né, a princípio, ou para aquelas pesquisas, né, que o próprio Ministério da Saúde, então, sente a necessidade, mas não é para todas as questões. Então, não podemos onerar a princípio o SUS, nem onerar a própria instituição, e como garantir esse acesso com a mesma qualidade do medicamento, dessa infusão, como um todo, né, com essa equipe que vai ter que administrar. E indo mais longe, alguns casos, os pacientes, por exemplo, eles estão numa determinada pesquisa, de uma determinada área do conhecimento, e eles são de outros estados, até de outros países. Eles sempre vinham receber naquele local, junto àquela equipe de pesquisa. Bom, e agora vão ter que receber na sua origem, ou são do interior do estado, e não têm as condições adequadas. Então, alguns casos mais excepcionais, em que esses pacientes vão precisar receber, ainda junto à equipe de pesquisa, como é que é garantido esse transporte, alimentação e até hospedagem? O que é o mais apropriado? O que é esse direito? Ele é restrito ao medicamento ou ele é maior? A outra questão, me agrada muito a exposição do Oscar, muito obrigada, e dizer que nós estamos aqui num trabalho de formiguinha, mas que iniciou mais ou menos final de maio, início de junho, com o nosso colegiado é grande aqui no Clínicas, 42 membros, 6 representantes de participantes de pesquisa, e além das nossas capacitações ao longo do ano para o CEP, nós estamos fazendo capacitações direcionadas aos nossos representantes e participantes de pesquisa. Isso ocorre, no mínimo, 1 ou 2 vezes por mês. E nessas capacitações, o que a gente quer estimular é uma apreciação maior no termo de consentimento livre esclarecido, em que a gente possa evoluir até por uma apreciação por parte dos representantes, participantes de pesquisa, um protocolo na sua totalidade para aqueles que se sentirem chamados e já preparados. E também, além da importância deles, nos debates que têm acontecido no nosso colegiado, e que a gente começa a perceber que está cada vez mais se efetivando, porque com essas capacitações também está melhorando isso. Então, muitas questões inclusive acesso a prontuários e tudo, eles têm colocado participações, falas muito importantes nesse contexto. Então, gostaria de ouvir por parte do Oscar como é que ele vê essa estimulação, dessa apreciação por parte do termo, né, dos nossos representantes, participantes de pesquisa, como também do protocolo na sua totalidade. Com relação ao retorno social, retorno coletivo, muito obrigada, Jonas, pela tua exposição, pela apresentação, os vídeos. Como é importante mesmo que esse retorno social e coletivo dos projetos de pesquisa ocorra. E gostaria de, apesar de não ser o tema exato da tua palestra, mas te instigar a, se puderes falar um pouco, já como pesquisador, como tem sido a tua prática
também no retorno individual, direto ao participante de pesquisa. Antes de abrir para que cada um de vocês possam, então, estar respondendo, vou me ocupar aqui do chat, para ver se nós temos algumas questões que já permeiam por aí e possa ser, então, uma resposta coletiva. Nos chega também a preocupação do direito no acesso pós-estudo, né? E na prática, esse acesso se restringe exatamente essa questão ao fornecimento do medicamento da pesquisa ou não, é uma das questões, e se isso está em alguma resolução, alguma normativa que defina melhor. Também nesse contexto, o exemplo sobre as pneumonias que a professora Suzana colocou, se isto consta em alguma resolução, em estudos sobre situações agudas, não existe essa necessidade, né? Ou explicar talvez um pouco melhor, né? Que não é que não exista, mas quando existe se dá, ou quando não existe, então não vai... Que algumas coisas da oncologia também permeia nisso, né? Então acho que dá para estar sendo colocado. Então acho que nós podemos abrir nessas questões aqui, que já estão esse bloco, e talvez a Suzana se sinta à vontade para falar sobre isso, e se os outros também quiserem contribuir, por favor. O próprio Oscar, que tem muita prática no sistema CEP-CONEP. Tá bom, então vamos lá. Obrigada, pessoal. Quero, antes de discorrer um pouquinho sobre isso, parabenizar Oscar e Jonas, né, pelas apresentações, como a gente aprende também, né, com esse compartilhamento e ver coisas maravilhosas aí acontecendo. Na questão da linguagem, que acho que é o que permeia muito as nossas análises, a nossa atuação, e a questão do retorno, né, para a comunidade. Bom, falando sobre o pós-estudo, obrigada pelo questionamento, pela colocação, Gabi. Eu acho que a gente tem a resolução, as normas, elas servem dão um embasamento, mas há que se considerar cada pesquisa na sua individualidade. Há que se considerar também algumas questões como a razoabilidade das questões daquela pesquisa em si, né? Com relação ao acesso pós-estudo, não é somente por parte do medicamento. Essa questão, quando a Gabi colocou esse exemplo de infusão, é muito importante. E eu penso que o termo de consentimento, ou o registro do consentimento, ele é um documento. Talvez a parte mais sensível, a parte mais delicada e a principal seja o processo de consentimento livre e esclarecido. Como é que essa pessoa foi convidada, em que ambiente, de que maneira. Os caras colocou um exemplo, né, fantástico, mas será que é sempre assim que acontece? Então, se a pessoa sabe que depois daquele estudo eu vou ter garantido isso, eu vou ter que ir de barco até o centro de estudos, a clínica, para receber a infusão de medicamento, né? Isso está garantido? Então, eu acho que esse detalhamento de cada protocolo de pesquisa. Existe sim a norma regulando que fala diretamente. Eu vou ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Eu não vou compartilhar com vocês, mas eu acho que dá para vocês anotarem. Então, o acesso pós-estudo ao produto investigacional, né, ele está na 466, é o item 3.3.d e até o ponto 1. Tá? Então, o que diz esse item aqui? As pesquisas devem assegurar a todos os participantes, ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se mostrarem eficazes. E aí, o complemento da D.1 é que o acesso também vai ser garantido no intervalo entre o término da participação individual e ao final do estudo, né? Então, nesse caso, tem que ser garantido que pode ser dado por meio de estudo de extensão, enfim, de acordo com a análise do médico do estudo e também do médico assistente do participante do estudo, né? Então, isso a gente consegue referenciar. Então, se a gente vai fazer
elencar uma pendência, a nossa referência está aí, para a garantia do acesso, pós-estudo, acesso. E a questão o exemplo da pneumonia é só um deles, né? Obrigada, foi assim, obrigada pelo questionamento. E um exemplo que a gente viu bastante durante a pandemia, e foi uma época em que todo o sistema CEP Conect trabalhou de forma incansável, e trabalhou bastante, né? Todo o sistema. Na Conect nós recebemos muitos protocolos no início que não passavam pelo CEP, que é por análise, né? Não tramitavam por análise, mas nós começamos a trabalhar, teve época que eram 5 câmaras técnicas diariamente funcionando de domingo a domingo, tá? Então, nesse processo todo, quando começaram a chegar os protocolos de vacina, foram vários, né? E só um destaque também, no início, nós começamos a perceber que quem propunha as pesquisas, quem propôs a pesquisa foi a academia, foram os pesquisadores brasileiros. A indústria chegou depois, com os protocolos, né? Então, esse é um dado interessante também que foi observado. Mas, falando ainda do acesso pós-estudo, no caso de vacina, por exemplo, não cabe, né? Cabe a assistência gratuita, imediata, integral, pelo tempo que for necessário, mas o acesso pós-estudo não cabe, né? A vacina é aquilo ali, são aquelas doses, e pronto. Então, para situações agudas, não cabe. Vou dar um outro exemplo aqui, vou comparar uma técnica, né? Uma técnica operatória, cirúrgica, não cabe, mas assistência sim. Então, para casos agudos, eu acho que tem essa questão, e a análise de cada protocolo, tá? Quando couber. Gabi fala dos casos de oncologia ou de outras doenças, né? Seja diabetes, seja hipertensão, que afetam grande parte da população. Então, às vezes, nesses casos, sim, esse fármaco foi comprovado, tem benefício para aquela pessoa, ok. Então, ela tem direito, sim, ao acesso pós-estudo. Só a exceção aqui, acho que não é o nosso foco, mas lembrar das ultra-raras, né? Aí o acesso pós-estudo entra em outro contexto. Bom, acho que é isso, por enquanto. Obrigada, estou aqui à disposição. Bom, a referência que a Gabriela fez dessa questão da capacitação, acho interessante. O Comitê de Ética do Clínicas realmente ele tem 42 membros, e é um comitê que tem que ser tratado realmente com, com muito carinho, porque a questão porque além de estar dentro de um hospital-escola, né, ele tem todas as condições de fazer isso que a Gabriela disse, de tempos em tempos, por exemplo, convidar os participantes de pesquisa para uma conversa em separado, para ver como é que estão as coisas, né? E eu acho que isso é uma sugestão interessante, que até vou gravá-la, né? E porque quando surgem lá na Conep, principalmente quando a gente está avaliando comitês de ética e tal, às vezes surgem questões dessa ordem, né? Tu percebe, ou mesmo, eventualmente, a gente faz visita à CEPS e faz umas perguntinhas estratégicas. Vocês dão algum tratamento diferenciado no sentido de potencializar a participação dos participantes de pesquisa? Olha, a gente recentemente fez uma visita num estado aí e, por surpresa, a pessoa não soube responder, né? Então, vocês vejam que a gente está tratando com um povo diferenciado, uma situação diferenciada, e aí no Clínicas vocês estão fazendo o que deve ser feito. Então, eu não vou parabenizar porque é uma redundância, mas está correto, é o procedimento correto, né? E é um sonho de consumo de quem aposta no sistema, né? Porque a gente sabe que a figura do participante de pesquisa ela tem as suas dificuldades, né? Como eu já falei antes, não é fácil eu entrar para um comitê de ética e logo de cara, né, me envolver, né? Porque tem todo um conhecimento justo, superior e é justo, né? Dos demais colegas, e eu tenho que me inteirar no primeiro momento. Então, isso cabe a esses colegas fazerem com que
essa interação deste indivíduo com o comitê de ética se aconteça, né? Então é isso. Acho interessante essa questão volto a dizer, que o Clínicas faz, né? Porque é uma forma, inclusive, de dar sentido, né, à participação do participante de pesquisa, porque não pode ser só uma cerejinha ali naquele lanche, né? E acho que seria isso. Só que eu gostaria de ressaltar a participação da Suzana, mas do Jonas, que me surpreendeu, inclusive, né? Porque a gente, às vezes, né, Suzana, a gente fica muito nessa área da biomédica, nessa coisa, mas essa questão das ciências sociais, que muito do viés que o professor apresentou aí, é bem interessante e me chamou bastante atenção. Seria isso, Gabriela. Muito obrigada, Oscar. Por favor, Jonas, e deixa eu ver que tem uma questão aqui que pode caber ao Jonas, que talvez tenha também alguma experiência com aconselhamento genético, mas a mesa como um todo na parte de resolução, que diz, da mesma forma não fica claro o que se entende por necessidade de aconselhamento genético. Há documento que detalhe o que são essas situações? Seria possível detalhar isso melhor numa normativa? Então, talvez fica a questão para a mesa, né? Se deveríamos detalhar isso melhor numa normativa e o que tem ocorrido na prática com aconselhamento genéticos, também se o Jonas pode contribuir. Obrigado, por favor, Jonas. Eu vou voltar, acho que na pergunta anterior, né, Gabriela, que tinha feito, que era em relação a experiências individuais, de entrega de resultados. E essa questão mais normativa do aconselhamento genético, eu acho que eu faço a mesma pergunta, assim, daí talvez a Suzana possa nos ajudar a responder, eu posso comentar questões mais práticas. De experiências individuais, eu diria assim, bem variado, tá, em relação à comunicação dos resultados de projetos que eu coordenei para os participantes. A gente vai ter projetos que talvez tenha uma aplicação de saúde mais direta, então, volta e meia tem algum projeto, estou implementando alguma técnica, talvez aquilo ali traga um resultado, que pode, inclusive, dar um diagnóstico, ou ser o primeiro contato com o diagnóstico do paciente. Nesses casos, a comunicação ela é muito fluida, porque ele tem um impacto mais claro para o paciente. Tem outros projetos que, às vezes, os resultados eles são mais abstratos, né? E nesse caso, o resultado abstrato, que é um resultado muito mais de grupo do que propriamente algo individual, eu diria que a procura dos participantes em saber esses resultados ela acaba sendo menor, e talvez a própria ânsia do pesquisador em entregar isso ela também é um pouco menor. As experiências que eu tive desses resultados mais abstratos, que eu vou chamar assim, que não tem uma implicação individual direta, que foi maior, foi no contexto de projetos que tiveram, inclusive na sua concepção, participação de alguma forma dos pacientes, assim, no sentido de, teve um projeto recente que envolvia a coleta de informações para mudança genética e tal, e que um dos pontos de coleta foi junto à Associação de Pacientes, que é uma aliança nacional de distrofias musculares. Ao eles terem auxiliado no processo, inclusive, de pensamento do projeto, depois, quando a gente concluiu, eles imediatamente quiseram que a gente apresentasse isso para a associação, que isso fosse divulgado, né, de uma forma um pouquinho mais ampla, porque já teve essa participação desde o início. E um outro ponto, que não é tanto de experiência individual minha, mas que tem me tocado um pouco, tem um dos temas que eu trabalho, que é com validação de desfechos, né? Então, doenças crônico-degenerativas, como é que a gente avalia se o tratamento funciona ou não? E existem agora algumas normativas de agências regulatórias, FDA, EMA e tal, em relação a desfechos validados para isso. E essa construção de desfechos, ela deve ser feita não só pelo pesquisador, tem toda essa história para quem acompanha essa discussão, dos PROs, da Patient Reported Outcomes. Então, não basta o pesquisador desenvolver lá o desfecho que vai ser avaliado, ele tem que ser relevante para o participante, e essa relevância, volta e meia, exige que o próprio participante participe a sociedade ou a pessoa que vai ser beneficiada, ela participe na elaboração da ferramenta. Então, os participantes eles têm tido um papel que eu diria que até é na construção da pesquisa. E quando isso acontece, acredito que essa comunicação depois dos resultados ela vai ser muito mais fluida, porque eles vão ter ajudado a participar e vão entender que aquilo traz uma repercussão direta para eles. Eu tenho participado agora de validação de instrumentos internacionais nesse sentido, e a gente tem trabalhado com as associações e como é bom fazer isso desde o princípio. Então, seria só essa parte. E daí, do teu comentário final, agora, no final não, do aconselhamento,
eu vou acabar passando para a Suzana, porque da parte regulatória, realmente, eu não tenho uma... A gente está, em genômica, a gente está fazendo algumas questões agora de tentar desenvolver boas práticas locais para essa questão do aconselhamento, mas de normativas mais macro, assim, eu não tenho tanta experiência, e daí eu passaria para a Suzana a bola, e talvez eu possa complementar se for o caso. Obrigada. Obrigada aí, Jonas. Obrigada aí pelo questionamento aí. Acho que a minha contribuição talvez seja lembrar o aconselhamento genético quando aplicável. Acho que o Jonas já apontou isso no início da fala dele, e ela se aplica quando tem para aquelas situações onde tem implicações clínicas, né? E talvez uma coisa que possa dar norma, que possa ajudar, é a gente pensar aqui na Resolução 340 de 2004, tá? Que ela fala exatamente sobre essa questão deixa eu pegar aqui. Ela fala exatamente dos projetos que tem essa área temática especial de genética humana e que vai para a CONEP, para a análise da CONEP, quando esse material é enviado para o exterior. Né? Quando a análise é feita toda aqui em território nacional, a análise desses protocolos é feita em nível local, CEP local. E aí, na 340, aqui é o item 5.1.e, que fala do TCLE, que fala exatamente isso, que tem que ter um plano de aconselhamento genético, acompanhamento clínico, com indicação dos responsáveis, sem custo para os participantes de pesquisa. Tá? Aqui na 340, o termo ainda está sujeito da pesquisa, né, mas leia-se, entenda-se como participantes da pesquisa. Então, acho que pode nos ajudar aqui com relação à norma, pensar na 340 de 2004. Tá? E o item aqui é do TCLE. Suzana, só um complemento nessa parte, assim, porque eu acho que gera um pouco de angústia para a gente, porque assim, a própria regulamentação do aconselhamento genético, ela, né, vai ter algumas sociedades profissionais que têm essa regulamentação, mas não tem exatamente um título, né, alguma coisa que a gente possa ter certeza se a pessoa é capacitada ou não para fazer esse procedimento. E no contexto de pesquisa, eu diria que ainda mais, isso seria no contexto profissional, de fato, né? No contexto de pesquisa, seria mais amplo, né, porque a gente está falando aí de pode não necessariamente ter uma implicação clínica, enfim, então acho que gera uma série de dúvidas, e principalmente agora com essas novas tecnologias, né, de genômica, exoma, Genomas Brasil, né, que tem uma quantidade de dados aí gigantesca da população brasileira, ter 100 mil genomas nacionais, e eventualmente, né, a pesquisa ela é feita pensando lá numa base de dados brasileira, mas volta e meia isso tem uma repercussão, porque tem achados que podem ter uma repercussão para o participante em relação sei lá, genes relacionados ao câncer, genes relacionados à parte, né, de cardiopatias, e acho que a falta de uma regulamentação clara em relação a isso, ela não protege muito os participantes, e também não faz, eventualmente, o melhor uso dessas tecnologias. Esse documento que eu mencionei, a gente está justamente fazendo algo mais local, motivado um pouco por essas angústias, e porque talvez a diretriz, né, falou, olha as datas das resoluções, né? Então, elas são resoluções, não quer dizer que isso seja ruim, né, o fato de ser antigo, mas as tecnologias que a gente está vivenciando agora são diferentes. Então, talvez ter essa especificação seria algo que nos ajudaria um pouquinho mais detalhado, né? Sim, acho que obrigada, Jonas. Acho que é isso. Se a gente seguir aqui o item D, aí ele é o seguinte, ele fala assim: o tipo e grau de acesso aos resultados por parte do sujeito, como opção de tomar ou não conhecimento dessas informações. Tá? Então, é um direito do participante ter esse aconselhamento, ter esse acompanhamento, também é direito dele querer saber ou não. Tá? Então, tem um colega nosso, né, que fala assim: se for, vou participar de um estudo para saber se eu posso desenvolver câncer de pulmão. Ele é cirurgião de tórax, né? Eu não quero saber desse resultado. Né? Então, o participante também ele tem o direito: olha, a gente vai fazer isso aqui, eu não quero saber do resultado, mas eu quero saber do resultado. Talvez eu acho que do que a gente tem na norma vigente, concordo contigo,
né? Eu acho que isso aí precisa, tudo a gente precisa atualizar, em especial esse campo aqui, né? Mas eu acho que talvez isso, dentro do que a gente tem vigente, talvez o item seguinte ajude em alguma coisa, tá? É o seguinte, é o item D, mas é isso aí. Muito obrigada. Deixa eu ver se nós temos mais alguma questão aqui. Bom, então essa questão do aconselhamento genético, né? Eu acho que sim, que vai acabar sendo, de alguma forma, né, o sistema CEP-CONEP, talvez mais do que o próprio sistema CEP-CONEP, vai ter que colocar um olhar, né? A própria 340 talvez mereça uma revisão brevemente. Então, acho que também fica isso, né? Fica essa questão dos pesquisadores, né? Que muitas vezes a gente diz que o que motiva a construção ou a reconstrução de uma resolução é a própria academia, os pesquisadores, né? Para deixar mais claro. E isso pode ser uma resolução, pode ser uma circular, alguma forma. Mas o que tem sido realmente feito na prática, em consultas ao sistema CEP-CONEP, o que a gente tem visto, e a Suzana pode até me corrigir, qualquer coisa, mas são essas questões das implicações clínicas relevantes. Então, isso, por exemplo, achou um achado que é importante para o paciente, uma determinada doença que ele não sabia, e com a pesquisa, bom, aí se faz a comunicação, por isso há uma defesa grande nesse sentido. Com relação ao acesso, obrigada, Suzana, então, independente da gente ter para doenças raras a 563, mas ela também garante o acesso, mesmo que por um espaço delimitado, mas esse acesso, então, pelo que se entendeu, é na sua forma ampla, né? Então, seria mais para enfatizar isso, a gente já sabe o pensamento do sistema CEP-CONEP, mas para fazer uma interpretação melhor das próprias normativas. Então, ela não se restringe ao medicamento, mas a infusão, se for o caso, até o transporte e tudo, para depois daquilo, para garantir. É o acesso, então, geral, né? Então, acho que essa questão também é importante. Também considerar, né, que não é que não se garanta acesso em casos agudos. Se os casos agudos necessitem do acesso e mereçam esse acesso, naquele momento vai ser dado. Só que uma questão aguda, muitas vezes, não vai ser prolongado. Mas o acesso é sempre que tem o benefício ao participante. Acho que nisso também ficou claro na tua exposição. Estamos fazendo um ajuste, uma questão, então seria isso. Bom, também dizer para você, o Oscar também dizer para eles que sim, que a gente está nesse desafio, mas além de poder trazer um pouco, né, desse conhecimento, né, que hoje também várias pessoas estão participando da Semana Científica, então como o CEP tem se ocupado e a atenção que tem dado aos representantes, os participantes de pesquisa aqui no HCPA, mas é justamente isso, eu sempre lembro de vocês, Oscar, falecido Araújo, né, das belíssimas análises de protocolos que fazem, né, de forma completa, né. Então, instigar que o nosso representante, o participante de pesquisa, seja fortificado para também conseguir fazer uma avaliação, né, ou ao menos uma apreciação do termo de consentimento com mais propriedade. Então, eu agradeço, deixa eu verificar se tem mais alguma questão. Tem aqui parabenizações também pelas falas de todos vocês, o pessoal também dizendo que gostou muito do trabalho relevante que Jonas está fazendo, né? A manifestação também dos representantes e participantes de pesquisa, muito oportuna as suas pontuações, Oscar, o entendimento, a importância dessa interação. Então, seria, acho, isso. Eu coloco à disposição a palavra agora de um fechamento, se vocês sentirem ainda com vontade de estar falando, por favor. Não, eu já vou me despedindo, e só eu esqueci de acrescentar uma coisa, com relação a uma das qualidades que a Conep tem é a sua assessoria. Então, agora o pessoal está fazendo o seguinte, na medida em que surgem as questões de participante de pesquisa,
o pessoal da assessoria está fazendo uma relação de associações, de entidades, por exemplo, lá de São Paulo, né? Então, tem uma certa dificuldade, então a pessoal da assessoria está sugerindo aquele rol de instituições que vão além do Conselho de Saúde, para que aquela instituição vá lá e tente captar um representante participante de pesquisa. Então, é um trabalho muito interessante que o pessoal da Conep está fazendo, quero ressaltar, e que gradativamente a gente vai ter um cadastro enorme aí não vai poder mais dizer que não tem formas de conseguir Maravilha. participantes de pesquisa. Então, seria isso. Mais uma vez, agradeço a instituição, a Gabriela, a Suzana, ao Jonas, pela satisfação de estarmos juntos aqui nesta manhã. Também quero agradecer. Opa, pode falar. Eu acho que vou eu daí para você fazer o fechamento, tá, Suzana? Daí ficar né, deixar o mais importante aí, né, o Oscar e você. Daí eu fico no meio aqui, meu papel. Eu só ia comentar, peço desculpa pela interrupção, mas foi esse o intuito. O que eu diria assim, eu acho que é bem importante nessa parte da divulgação científica do uso dos recursos institucionais. Então, assim, SECOM do Hospital de Clínicas, né, a SECOM com S daí da universidade, né, tem várias instituições, tipo a Unicamp, ela tem o blog de ciência da Unicamp. Às vezes a gente pensa em fazer isso de forma isolada e sozinho, e tem comunicadores, tem grupos que já estão fazendo isso, então a minha dica aí para vocês dessa parte da divulgação e tal, espero que no futuro, eventualmente, a gente, até como pesquisadores, a gente possa ter algum tipo de assessoria das comunicações, né, das coordenadorias e secretarias de comunicação institucionais, para eventualmente nos auxiliarem nesses processos de divulgação dos resultados, porque às vezes fica como sendo mais um ônus para o pesquisador, que não é bem formado ainda nisso, e nem todo projeto tem um interesse comunitário tão grande. Pode ser que ele vai ter uma descoberta legal para o futuro, mas no momento inicial não necessariamente. Então, acho que é um campo aí que está em construção, mas tem pessoas que são formadas nisso, que seriam os comunicadores, e daí, eventualmente, né, seria legal no futuro a gente ter um acesso mais direto, não só para divulgar o resultado, mas até para planejar essa divulgação junto com os comunicadores dessas né, instâncias institucionais. Passo para a Suzana fazer o fechamento. Obrigada, Jonas. Acho que aqui, né, agradecer, acho que não tem o mais importante, acho que o quarteto aqui, eu passei uma manhã assim agradabilíssima, eu vi coisas maravilhosas que eu desconhecia, que Jonas trouxe, assim, achei fantástico, né, ter o prazer de estar com os caras aqui, né, num outro ambiente que é regulatório, nossa, mas foi uma manhã muito prazerosa. Agradecer a instituição, agradecer a querida Gabi, né, pelo convite, e por tudo, e a organização, né, acho que a gente foi super bem, eu me senti super acolhida, foi muito cuidadoso, né, esse caminho até chegar à data de hoje, então, sabe, eu me senti muito acolhida mesmo, e espero poder ter contribuído, acho que a ideia nossa, né, de todo o sistema CEP-CONEP, das instituições e dos pesquisadores é isso, a gente precisa caminhar junto, né, para fortalecer a pesquisa no Brasil, mas de uma forma que contemple sempre a parte mais vulnerável, que são os participantes de pesquisa. E acho que acho que o nosso olhar conjunto pode fortalecer isso. Lá na segunda-feira, quando eu ouvi uma representante de usuário e representante participante de pesquisa, falando que a gente precisa melhorar exatamente isso, sabe, Jonas? A questão da linguagem, a questão da comunicação. Ela falou assim, de repente a gente entende melhor, que a gente até vai querer participar e não vai desistir da pesquisa. Sabe? Então, eu acho que a finalidade toda, acho que olhando muito para isso, sabe? E agradecer muito. Foi muito, muito bom, aprendi muito. Foi uma manhã maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Suzana. Foi ótimo, foi surpreendente ouvir cada um de vocês. Jonas, Oscar, Suzana, sou muito grata por esse momento compartilhado. Eu sou grata também ao suporte, à equipe de comunicação, né, que hoje está aqui com nós, mas também que esteve antecipadamente, né, toda essa parte preparatória, agora o desfecho. Minha gratidão também à DIP, na figura da professora Patrícia Prola, que
fez muito para a organização, para que tudo desse certo nessa semana científica. A chefe também do Serviço de Apoio à Pesquisa, Márcia Raimundo, a instituição como um todo, nesse contexto, a professora Nadine. Disfarce a mesa, um feliz dia a todos nós que comungamos desse momento sublime juntos e que continue assim o nosso dia. Muito obrigada a todos, dá por encerrado. Diversidade é a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas?
A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento, ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina: quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação.